gente vai falar um pouquinho hoje, gente. A gente vai continuar sobre a nossa série, né? A gente falou hoje, eu vou até passar os slides aí de relembrar, e hoje a gente vai falar sobre isso aí, gente. Falei, Deus, culto de gratidão, né? Pô, falar de nova sede, boa notícia, vamos falar de insegurança, puxar o povo para tristeza, Jesus. Mas na verdade não, querido, enquanto eu estava aqui no louvor, Deus estava ministrando isso ao meu coração. Um novo tempo precisa de pessoas preparadas para esse novo tempo. E parte disso é nós estarmos seguros e bem resolvidos no Senhor, para que nós tenhamos coragem de viver tudo aquilo que Ele coloca lá diante de nós. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre insegurança, mas não sobre ela em si, para nutrir ela em nós, mas para mostrar como é que Jesus arranca isso de nós e faz a gente, né, pessoas bem resolvidas, pessoas seguras, pessoas corajosas, para viver tudo aquilo que a gente vai ver. Porque, querido, vai precisar de coragem. Você viu o tamanho do negócio? É muito maior que a gente, e glória a Deus por isso. É muito maior do que a gente, mas é do tamanho do sonho de Deus para nós. E para isso a gente vai ter coragem, a gente vai ter que ter braço forte ali para confiar no Senhor e seguir em frente. A gente não vai ver como a gente não estava vendo até agora, mas a gente vai crer, a gente vai experimentar e viver o que Ele tem para a gente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, gente, dando uma certa continuidade ao que eu falei no último domingo que teve a série, sobre a questão de autoestima, porque isso é um componente de autoestima. E a verdade é que a insegurança é um componente importante, na verdade a segurança, né? Porque se a gente dá espaço para a insegurança, a gente compromete, obviamente, a nossa confiança. A insegurança, ela rouba de nós a confiança de quem nós somos, de quem nós fomos criados para ser, das habilidades que nós temos, das capacidades que nós temos. Então, quanto mais inseguro a gente é, mais instável a gente está para viver o que Deus tem para nós. Quando a gente dá lugar à insegurança, a gente compromete a nossa capacidade de tomar decisão, porque a gente fica com medo de escolher, né? E aí eu posso contar um pouco de mim, assim, eu durante muito tempo, e até hoje, se eu demoro, eu luto muito com isso. Eu tenho um desejo por encontrar a decisão mais perfeita possível. E isso, na verdade, vem de um lugar de insegurança, de um lugar do medo de dar errado, de um lugar onde eu tento ser o melhor possível, o mais perfeito possível para que não haja erro. E isso a gente chama, às vezes, de perfeccionismo. Mas, na verdade, isso é um medo de dar errado. Isso é um medo do que as pessoas vão pensar da gente. Então, eu, pessoalmente, sempre batalhei muito com isso. Eu era alguém que, com certeza, era a pessoa que nunca ia estar aqui em cima com o microfone na mão, porque eu não apresentava trabalho no colégio, gente. Pensa legal. Eu era aquele que falava assim, eu faço apresentação, né? Eu escrevo e tal, mas falar lá na frente, não quero de jeito nenhum, está repreendido. Não era nem crente, já repreendi. Por quê? Era um medo bizarro que eu tinha. Eu ficava tipo assim, cara, o que vão pensar de mim? E se eu errar? E se eu isso? Eu estava sempre numa questão ali, sempre duvidando de mim. Né? Duvidando do que Deus tinha colocado em mim, das minhas capacidades, dos meus potenciais, porque cada um de nós tem capacidades e potenciais que o Senhor nos deu. Mas eu sempre questionava isso e deixava essa insegurança ganhar, né, espaço em mim. Mas isso não é o que Deus tem para nós, queridos. Porque quando a gente fica inseguro é porque a gente está olhando demais para nós e de menos para Ele. Porque se nós entendemos que somos dEle, temos Ele em nós, não há espaço para a gente ficar inseguro por nada, porque nós temos Ele em nós. Mas para a gente poder falar de forma mais clara sobre isso, a gente vai ler um texto específico, mas antes da gente ler esse texto, eu quero passar por algumas outras passagens, e hoje eu não vou mostrar número, naqueles números que deixam a gente deprimido, né? Não vou mostrar. Foi até bom falar esse negócio de deprimido. Você já reparou que aquilo que o Senhor tem, né, trazido aqui, tem me dado para a gente compartilhar, sobre saúde mental, sobre pensar como Jesus, eu não tenho falado especificamente de ansiedade, eu não tenho falado especificamente sobre depressão e etc. E eu estava questionando isso para Deus. Eu falei, Deus, fica esquisito, né? Porque eu falei que ia falar de saúde mental, eu não estou falando dessas coisas, o pessoal vai achar que eu sou doido. Olha a insegurança. E aí o que Deus ministrou no meu coração, querido, é que Ele está chamando a atenção para a gente, para causas e não para efeitos. O Senhor está apontando para nós lugares que geram tudo isso. E às vezes, e aí óbvio, né? Guardar as devidas proporções, cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa. Mas a gente, às vezes, está olhando para um sintoma, quando, na verdade, a gente devia estar olhando para a causa. Então, o que o Senhor está fazendo é alertar a gente sobre áreas que nós precisamos estar atentos para curar situações na nossa vida. Para que essa situação de ansiedade, depressão, que são vinculadas a essas áreas, não ganhe espaço em nós. E o que Ele tem dado para nós aqui são estratégias para que a gente vença em todas essas áreas. Para que a gente possa ter uma saúde mental equilibrada, para que a gente possa pensar mais como Ele pensa. E então a gente vai usar essas armas para fazer isso. Então essa é mais ou menos a explicação. De repente você se perguntou sobre isso, né? Eu também me perguntei, mas Deus tem resposta para a gente, graças a Deus. Então hoje a gente não vai falar de número, mas a gente vai ver a vida de alguém.
a vida de uma pessoa aí na palavra que era muito corajoso, que era muito seguro de si, mas que viveu uma experiência específica que roubou dele muita coisa. E a gente vai ver como é que isso acontece. A gente vai ver a vida desse cidadão, a vida de Pedro, olha que legal. O mais loucão dos apóstolos, né, gente? Ele provou que ele era loucão, ele fez, né, para valer. Então a gente vai dar uma olhada na vida dele, e aí a gente vai ver umas passagens primeiro, só os destaques assim, que traçam um pouco do perfil de quem Pedro era. E depois a gente vai chegar então na situação em que rouba dele muita coisa. Então vamos lá, gente, a gente vai olhar aí, Mateus 18, 19, caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Aí Jesus está no início do ministério dele chamando os discípulos. E quem é a primeira pessoa que Jesus chama? Olha que coisa interessante. Viu 2 irmãos, quem? Simão, chamado Pedro. O primeiro que ele viu e o primeiro que ele chama para seguir a ele, né? E aí chama ele para não ser mais pescador de peixe, mas pescador de gente, né? Olha que legal. Então já começou assim. Em Mateus 10, do versículo 1 e 2, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, essa parte eu vou ler um pouquinho mais rápido, tá, gente? Só para a gente ganhar tempo. Deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 são estes, 2 pontos. Primeiro quem? Simão, chamado Pedro. Olha a responsabilidade. Né? Porque aí, Mateus, você vai ver que tem um monte de coisa que Mateus está falando. Mateus estava atento para Pedro, né? Ele percebia bastante o que Pedro estava fazendo. A gente vai ver que o Espírito Santo inspirou Mateus para escrever isso aí, então essas coisas não estão por acaso, não, gente. Né? Tinha ali um pezinho leve, né, em cima de Pedro. Então, Pedro é o primeiro discípulo a ser escolhido ali dentro da cronologia desse texto, e ele é também mencionado como o primeiro ali que foi enviado nesse momento aí já no meio do ministério de Jesus. Aí a gente vai para Mateus 14. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, teve coragem e andou sobre as águas e foi até Jesus. Olha que homem corajoso, seguro. Falou só, fala que é aí, que se é você que eu vou. Jesus falou e ele foi, gente. Só que estava rolando uma tempestade. Aí Jesus falou para você, vem, tu ia. Sério. Jesus está pedindo coisa menor para a gente hoje identificar. Não é Deus falando, é minha cabeça. Mas Pedro falou assim, fala que é aí, que se é você, que se você fala que é você, eu vou. Ele falou, então vem. Ele foi. Corajoso, né, gente? Pedro é o cara. Pedro, gente, é muito doido. Mateus 16, estou falando que Mateus estava de olho em Pedro? Mateus acompanhava legal. Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que momento importante aí do Evangelho. O próprio Jesus vai dizer que Pedro recebe essa revelação do Pai, que não foi nem carne nem sangue. Então ele tem uma revelação ali que os outros não têm. Ou se pelo menos, né, a maneira como Jesus fala dá a entender que os outros não tiveram, que foi Pedro que teve aquela revelação. Mas ainda que eventualmente os outros tivessem também, quem falou primeiro foi Pedro. Pedro era aquele que ficava, me chama, né? Parece isso. Então ele teve essa revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Mas como Pedro é Pedro, para a glória de Deus, então Pedro chamou Jesus à parte, repreendeu Jesus. Que Deus não vai permitir você morrer nada, Jesus. Para com isso não vai acontecer com você. Aí aquele que tinha recebido a revelação do Pai já toma a cotovelada de Jesus. E aí Jesus falou que, cara, sai daqui, Satanás, você está querendo desvirtuar aí a minha missão, meu chamado. Então Pedro mais uma vez toma uma ali de leve, mas ele faz o quê? Continua com Jesus, persevera, né? Está vivendo ali com o Senhor. Então olha quantos momentos, né, em que Pedro é o destaque de tanta coisa no Evangelho. Esse aí é um outro ponto também legal. Ainda no mesmo versículo, no mesmo capítulo, no capítulo seguinte, 17, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Então, isso aí está certo. Então, a gente vê aí que Pedro era o trio, né? Era parte do trio que era mais próximo de Jesus. Então, se tinha os discípulos que estavam andando com ele ali, mas Pedro, junto com Tiago e João, estavam mais pertinho de Jesus e testemunharam a transfiguração, viram Moisés, viram Elias. Mais uma vez, Pedro aí numa posição importante na relação com Jesus e também na obra que Jesus estava realizando naquele momento. Em Mateus 26, aí lá no finalzinho desse evangelho, Jesus então diz para Pedro, olha, essa noite ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, corajoso, seguro de si, firme,
olhou para Jesus serinho e falou: ainda que eu seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum eu vou te negar. Ei, para, que isso? Pedro aqui, ó, andei sobre as águas. É aquele, respeita a minha história, Jesus, que isso? Né? Pedro bate no peito e fala: fica relax que eu vou contigo. Calma, ainda vai chegar lá. Aí a gente vai para João aí, ó, no Getsemane. Isso sempre me intrigou, né? Pedro vai para o Getsemane com a espada. Porque a espada não aparece direito ao longo do resto da história, né? De repente surge uma espada. E aí Pedro, corajoso como ele, faz o quê? Puxa a espada e arranca a orelha. Pá! E pensa na habilidade de Pedro para arrancar a orelha. Ou ele errou muito, porque ele queria, ferir legal Malco, ou ele acertou muito, porque ele falou assim: não, vou tirar só a orelha para eles saberem o que eles estão se metendo. Não sei qual foi o contexto. O ponto é, ele sacou a espada e arrancou, né? E aí, gente, a gente chega no momento derradeiro de Pedro. E aí a gente vai abrir aí, que tem um pouquinho mais de versículo, para a gente ler junto, lá em Lucas 22. Vamos lá. Aí a gente tem um momento derradeiro, tadinho, de Pedro. Pedro 22, a partir do 54, como está aí na tela, diz assim. A gente vai ler até o 62, tá? Então, prendendo Jesus, levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. O texto não diz aí que os outros apóstolos estavam seguindo, mas a gente sabe que Pedro estava. Os outros apóstolos estavam seguindo, a gente tem essa informação? Não temos. Meu oráculo da palavra aqui. Não temos essa informação. Então, Pedro estava lá, teve coragem de seguir, né? Mas, versículo 55, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas Pedro negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, e quando o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Queridos, esse é o momento em que toda a coragem, toda a segurança, toda a certeza de Pedro é roubada por um erro que ele comete. A gente sabe disso porque ele sai dali correndo e ele chora amargamente. Eu acho interessante e é curioso que tem, quando ele vai negar pela terceira vez, o versículo 59 diz: cerca de 1 hora mais tarde. Então não foi assim em sequência. Pelo menos a terceira vez, a gente sabe que teve um espaço de 1 hora entre a segunda, né? Ia chegar na terceira vez. Então ele teve 1 hora para pensar no que ele tinha acabado de fazer e falar. Mas isso não foi suficiente para reverter, não foi suficiente para ele entender o que estava acontecendo. Não foi suficiente nem para ele lembrar do que Jesus falou. Porque se ele lembrasse do que Jesus falou, primeiro o que ia acontecer, gente? Porque Jesus já tinha dito o que ia acontecer. Jesus já tinha visto acontecer e já sabia que aconteceria. Mas ele não teve nem aquela assim: eita, falta só mais uma, vou tomar cuidado. Não rolou isso. Ele tem 1 hora de espaço até a terceira vez, mas na terceira ele nega igual, da mesma forma. E isso fere a Pedro, porque ele vai chorar, mas não apenas chorar, e ele chora amargamente. E aí tenta entender um pouquinho da situação de Pedro, gente. Ele está ali no momento que é um momento traumático, porque o Senhor dele, o mestre dele, a quem ele amava, tinha sido preso. E ele sabia que seria preso para morrer. Então o que ele estava vendo ali era um momento de muita tensão. Vamos entender Pedro também, né, gente? Bateu o medo de botar ele lá junto no meio do negócio. Eu não sei o que estava acontecendo na cabeça de Pedro. O ponto é, a situação que ele vivia ali era uma situação dramática. E eu acho que o que é mais difícil desse texto que a gente lê não é só ele negar 3 vezes. É quando Lucas faz questão de registrar que Jesus olhou para ele. No meio de tudo o que estava acontecendo, aquela confusão, todo mundo em cima de Jesus, Jesus parou e olhou para Pedro. Naturalmente, Jesus não julgou Pedro, porque esse não é Jesus, né? Mas havia ali uma troca de olhares. E aquele olhar de Jesus, você imagina Pedro por dentro, gente. Sabe quando a mãe da gente pega a gente fazer um negócio que a gente não devia? Já é ruim a beça, né?
Imagina Jesus olhando para Pedro. Deve ter sido uma dor, gente. Que a gente fala assim, pô, negou, nada a ver e tal, não sei o quê. Mas, cara, o que ele viveu ali era um momento muito complicado. E aí a gente vai olhar um outro texto agora, que vai mostrar um pouquinho de como Pedro ficou com isso e como Jesus interveio nessa situação, não lembro agora qual dos dois, para corrigir, para restaurar e para libertar Pedro da insegurança que se instalou nele. A gente vai entender isso um pouquinho. Mais uma vez na Bíblia de papel, vai lá em João no capítulo 21. E a gente vai ler mais alguns versículos. Jesus agora já tinha ressuscitado e ele vai aparecer mais uma vez para os seus discípulos. Então, lá em João, no capítulo 21, a partir do primeiro versículo, eu vou lendo para a gente adiantar. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, olha aí, mais uma vez ele primeiro. Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os dois discípulos, e dois discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. É isso aí, calma aí. Ele lhes perguntou, filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Agora pula para o versículo 15. Depois de comerem, já tinha rolado ali a conversa ali comendo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Agora pula para o 20 aí para a gente ganhar um tempo. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, a quem Jesus amava e seguia, viu que João estava seguindo eles. Este era o que estivera ao seu lado durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me, só até aí. Gente, então a gente está vendo um texto aí em que Jesus vai se encontrar com Pedro. Ele se encontra com os discípulos, ele bate um papo ali com eles, tem um peixe, tem um pão. Jesus gostava de uma refeição, gente? Graças a Deus, sempre tinha um pão, um peixe, um negócio gostoso para comer. Então, rola aquele papo ali com os discípulos que estavam juntos, mas num determinado momento, Jesus volta a atenção dele para Pedro. E Jesus inicia ali uma conversa com Pedro sobre Pedro. Porque Jesus sabia que aquilo que Pedro tinha passado era doloroso, era traumático, ele sabia o que estava acontecendo com Pedro. E ele sabia que Pedro não estava muito bem. E a gente vai ver aí no texto um pouquinho de por que a gente entende isso. Uma das coisas que a gente vê, que eu não lembro agora se eu vou comentar logo mais para frente, mas que a gente já pode comentar logo, é que Pedro diz que vai pescar, E é interessante porque naturalmente aquilo era parte da maneira como eles viviam, do ganha-pão dele, Mas a verdade é que Jesus tinha dito para ele que ele se tornaria um pescador de homens e não mais um pescador de peixe. E a primeira coisa que ele, não é a primeira coisa, mas assim, o que a gente vê ele fazendo é voltar à vida que ele tinha antes, é voltar a ser quem ele era, é voltar a pescar peixe. Então a gente já vê uma certa insegurança aí em relação ao que Deus tinha para a vida dele. Mas, queridos, nesse contexto que a gente vai ler, que a gente leu aí, eu quero ver com você 4 coisas que vão mostrar um pouquinho de como é que Pedro estava, mas que mostram mais do que isso, que mostram como Jesus usou cada uma dessas coisas, dessas situações que a gente vai falar, para curar Pedro e para libertar Pedro dessa insegurança que se instaurou na vida dele. E a primeira coisa que a gente vai ver é essa daí, que a gente precisa fazer para se livrar da insegurança. Reconhecer as nossas inseguranças. Jesus, ele chega para Pedro, quando ele volta a atenção dele para Pedro, e a primeira coisa que Jesus pergunta para ele é sobre amor. Não é vacilo? Pensa bem, ele tinha acabado de negar Jesus uns dias atrás, o pessoal sabia que ele não estava bem, e a primeira coisa que Jesus fala para ele, fala assim, Pedro, você me ama?
Ou seja, Pedro, você que me negou 3 vezes e eu te avisei que você ia negar e você negou e eu vi você negar, você me ama? Aí Pedro deve ter falado assim, pô, logo essa pergunta, gente, não é possível. Mas tem uma coisa interessante nessas 3 perguntas. Eu sempre perguntei por que Jesus ficava perguntando 3 vezes, né? Mas tem algo interessante, querido. Jesus, nas 2 primeiras vezes que ele pergunta para Pedro se Pedro o ama, e eu acho interessante que a primeira vez específica, Jesus diz, você me ama mais do que eles me amam? Olha que loucura, olha a pressão que Jesus está jogando em Pedro, né? Você me ama mais do que eles? E aí o termo que Jesus usa é esse agapau ali, do amor ágape, né? Não sei se fala agapau, gente, me perdoa se não é isso, mas que tem essa ideia de amor sacrificial que coloca o bem-estar do outro acima do seu próprio. E o curioso é que quando Pedro responde, eu te amo, você sabe que eu te amo, ele usa filéu, ou fileu, oráculo, filéu ou fileu? Não sabemos. Filéu, eu acredito nele, que é um amor de amizade, afeição e carinho. Então Jesus está perguntando uma coisa e Pedro faz o quê? Responde outra. O que Pedro está querendo dizer com isso, querido? Quando Jesus chega para ele e fala, Pedro, você me ama com esse amor sacrificial, ao ponto de colocar o meu bem-estar, aquilo que eu quero, acima de você. Pedro diz para ele, Jesus, você sabe que eu te amo como amigo. Pedro estava olhando para o amor dele, percebendo nesse amor um amor insuficiente para viver o que Jesus tinha para ele. E aí a gente começa a ver como estava o coração de Pedro. Porque Pedro poderia ter respondido, sim, Jesus, como das outras vezes, eu morro contigo. Mas dessa vez Pedro não faz isso. Porque a coragem e a segurança que ele tinha antes, quase que inconsequente, agora havia sido roubada pela situação traumática que ele viveu. E a resposta dele, eu acho muito legal, que é uma resposta muito honesta. Senhor, você sabe que o meu amor não é esse que você está falando. O meu amor é um amor de amizade, de afeição e de carinho. Jesus pergunta pela segunda vez a mesma coisa. E Pedro, mais uma vez, responde igual. Senhor, o Senhor sabe que o meu amor não é esse. O amor que eu tenho é um amor de amizade. E aí, na terceira e última vez que Jesus pergunta para ele, então, usando o termo filéu. Pedro, você tem esse amor de amizade por mim? E aí ele fala, olha, você sabe de todas as coisas, você sabe que é esse amor que eu tenho por você. Pedro olha para ele e vê no amor que ele tem por Jesus um amor insuficiente. Ele não está mais seguro do amor que ele tinha antes, que levaria ele a morrer e a entregar a vida dele por Jesus, a morrer com Jesus. A confiança de Pedro, ela é abalada. E o que Jesus está fazendo ali, querido, não é torturar Pedro. O que Jesus está ali é incentivando Pedro a falar sobre aquilo que foi roubado dele. Ele está incentivando Pedro a assumir para ele mesmo que o amor que ele tinha por Jesus não era suficiente mesmo, que ele precisava de mais, mas que esse mais, só o próprio Jesus poderia conduzir ele até lá. Então, queridos, a primeira coisa, como eu falei, é que a gente tem que reconhecer as nossas inseguranças. Por quê? Porque quando a gente reconhece a nossa insegurança, a gente vai se tornar consciente que ela existe e a gente vai enfraquecer essa insegurança. Porque às vezes a gente tem tantas questões na vida que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que decidir, a gente tem medo do que os outros vão pensar, a gente não sabe como agir, e aquilo vai ganhando corpo dentro de nós, e a verdade é que a única forma de enfraquecer isso é a gente primeiro ter consciência de que aquilo é real. Eu sou inseguro, eu tenho essa dificuldade, era o que o Pedro estava falando para Jesus ali, olha, o meu amor não é suficiente, eu não te amo tanto quanto você está dizendo que você quer que eu te ame. É isso que a gente está vendo Pedro revelando ali, e é isso que o Senhor espera de nós, é isso que vai fazer bem para mim e para você. Olha para dentro de você o que te faz ser inseguro hoje, se esse é o seu caso. O que rouba de você a sua confiança hoje. Porque a gente está falando aqui disso, gente, isso pode se manifestar de várias formas, isso pode se manifestar na sua vida profissional, se você já trabalha. De repente tem tanta coisa que Deus quer fazer na sua vida profissional, mas você tem medo de falar numa reunião, você tem medo de se expressar. No colégio você tem medo de perguntar, achando que a sua pergunta não vai ser legal. Às vezes você está inseguro nos seus estudos, achando que o que você sabe não é suficiente para passar no curso que você tem no coração. Só que o nosso Deus, Ele não trabalha só com o que a gente tem, Ele trabalha com quem Ele é em nós. E além disso, Ele colocou em nós tudo o que a gente precisa para fazer o que Ele está plantando de sonho dentro da gente. Então a nossa confiança e a nossa segurança precisa estar nele, porque em nós sempre vai ter limitação, mas nele não há limitação para o que Ele pode fazer na nossa vida. Então, quando eu reconheço, eu entendo quem eu sou, onde eu estou fraco, onde eu estou inseguro, e falo, Senhor, olha só, eu preciso que o Senhor me ajude nisso aqui.
Eu preciso que o Senhor corrija isso aqui. A gente falou no outro dia aqui sobre beleza, sobre aparência. De repente você está inseguro com a sua aparência. Você tem vergonha do seu cabelo, da sua orelha, do seu nariz, da sua altura, do seu peso, do formato da sua cabeça, do seu corpo, eu não sei. E aí talvez quando você chega num lugar, eu lembro que quando não é exatamente sobre estética, mas eu era o tipo de pessoa que quando eu chegava num lugar que eu não conhecia ninguém, eu ficava no canto calado e não falava com ninguém. Porque eu não conseguia ter coragem de conversar com as pessoas. Eu ficava pensando o que as pessoas iam pensar de mim. Então eu sempre me retraía, e aí estava ali num lugar novo, né? Eu cheguei lá no retiro de adolescente, quando eu me converti, a Isabela estava lá, e não vai me deixar mentir aqui. Eu ficava sozinho para lá e para cá, não era? Parecia doido. Eu não tentava conhecer as pessoas, eu não tentava me envolver, eu não tentava participar. Por quê? Porque eu tinha medo daquilo tudo. Eu estava inseguro em relação a quem eu era. Então aquilo roubou de mim tantas experiências que eu podia ter vivido e não vivi. Por quê? Porque eu sequer tinha consciência disso. Mas um dia o Senhor começou a apontar isso na minha vida, e é isso que Deus está fazendo com você hoje, aqui comigo também de novo. O que está roubando a sua segurança? O que está roubando a sua confiança, querido? Reconheça. Deixa o Espírito Santo sondar o seu coração e mostrar para você, olha, você é inseguro nisso aqui, deixa eu trabalhar, deixa eu transformar a insegurança em segurança. Eu sou a sua segurança em qualquer área que você tenha. É para Ele, gente, é voltando para Ele, é olhando para Ele, para o que Ele pode fazer, para o que Ele, inclusive, já fez em nós. Porque o Senhor já fez uma obra em nós e Ele vai completar ela. Então, a gente precisa, a primeira coisa é fazer isso, reconhecer essas inseguranças, para que a gente se torne consciente. E, sendo consciente, a gente começa a enfraquecer essas inseguranças em nós, e foi o que Jesus fez com Pedro. E aí Pedro reconheceu, olha, aquele amor que eu disse que eu tinha, na real, eu descobri que eu não tenho. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é essa daí, ó, pare de se preocupar com a opinião dos outros. Olha um amém, glória a Deus, aleluia! Já falei várias vezes que eu me preocupava com os outros aí, né, gente? Hoje não, graças a Deus. Hoje não. Mas pensa em Pedro. Gente, os discípulos sabiam do que tinha rolado. Não era segredo. Não é segredo para a gente hoje, quase 2000 anos depois. Não era segredo. No mínimo, Mateus, Marcos, Lucas e João sabiam, porque os 4 escreveram sobre isso. No mínimo. Pensa o que os outros discípulos pensaram de Pedro. Pô, que isso? Negou Jesus? Foi o único que andou sobre as águas? Como é que negou Jesus? E agora, Pedro? Tu não era o primeiro? Tu não estava no Monte da Transfiguração? Nem sei se eles pensaram isso, tá, gente? Mas talvez tenha passado pela cabeça deles. Pô, logo Pedro, cara. Logo Pedro que era o corajoso. Só que Pedro não estava nem aí, gente. Você percebeu? Porque quando João chega para Pedro e fala assim, Pedro é o mestre. Primeira coisa que ele faz, bota a roupa dele, pula na água e vai nadando. E abandona os caras lá com barco, com peixe, com tudo. Você acha que ele não sabia que enquanto ele pulava, os outros estavam pensando no que ele tinha feito? A Bíblia não diz isso. Mas você acha que isso não passou de repente pela cabeça de Pedro? Quando ele se joga no mar, todo mundo sabia o que tinha acontecido, todo mundo estava olhando para ele lá e falando assim, cara, e agora? Como é que vai ser isso aí, né? Esse encontro aí? Jesus já tinha aparecido para eles, mas não havia tido esse momento ali exclusivo com Pedro, que aconteceu depois. Então Pedro não estava nem aí, pegou as coisas dele, se jogou no mar e foi. Porque ele não queria saber o que os outros discípulos tinham para pensar sobre ele. O que ele queria era conversar com Jesus e saber o que Jesus tinha para dizer sobre ele. Ele nem sabia que essa conversa ia rolar. Mas o ponto é que ele se jogou no mar e foi lá e a conversa rolou. É isso que aconteceu. Então, gente, se preocupar com o que os outros pensam não faz sentido. Pedro não se importou com nada disso, porque ele se importava com o que Jesus pensava sobre ele. Pedro afirma, inclusive, com sinceridade que o amor dele não era suficiente. Ele não tem medo de ser julgado por Jesus, porque ele sabia quem era Jesus. Eu não sei se a conversa dele com Jesus acontece na frente dos outros ou em particular. A questão é que se aconteceu na frente dos outros, vergonha alheia, né? Todo mundo percebendo o que estava rolando. Se não aconteceu na frente de todo mundo e foi à parte, todo mundo sabia sobre o que eles estavam falando, gente. Sabe aquela coisa, chega assim, fulano, chega aí, trocar uma ideia aqui rapidinho, e aí tira do meio da galera, pô, tu já sabe que deu ruim. Geralmente não vai ser uma notícia boa, às vezes é, né? Mas nem sempre. Então a galera sabia do que estava rolando, mas Pedro não estava nem aí. E o mais interessante, queridos, era que Jesus não estava nem aí. Sabe por quê? Porque Jesus chama Pedro, ou no canto, ou na frente de todo mundo. Eu acredito que foi no cantinho. Fala isso para ele, confronta ele, ajuda ele a reconhecer a insegurança dele. Mas a resposta de Jesus é sempre a mesma. Pastoreia as minhas ovelhas. Jesus não se importou com o que os outros achavam, ele continuou escolhendo a Pedro para ser o líder da igreja. Ele continuou escolhendo Pedro para ser Pedro.
Ele não mudou de ideia, ele não falou assim, olha, cara, Pedro deu mole, João, eu gosto pra caramba de você é o discípulo que eu amo, então vamos fazer o seguinte, vamos substituir você, aliás, vamos substituir Pedro, vamos botar você no lugar. Não, ele chama Pedro para conversar, porque ele não está nem aí porque os outros vão achar. Será que de repente os outros vão falar assim, pô, mas ele vai continuar acreditando em Pedro, ele vai continuar dando moral para Pedro? Sim, ele vai, porque ele é Jesus, e é isso que ele faz, ele acredita na gente, querido. Então ele chama Pedro para conversar com Pedro, para resolver a situação de Pedro e para continuar mantendo Pedro como líder da igreja, que era o que ele tinha estabelecido. Foi para o que ele chamou Pedro para fazer. Então, querido, para de prestar atenção no que os outros estão achando sobre você, porque Jesus não está interessado no que os outros acham sobre você. A gente precisa estar interessado no que Jesus tem a dizer sobre nós, o que a palavra diz sobre nós, querido. A gente precisa parar de olhar e ouvir o que os outros têm a dizer. Nesse contexto, entenda o que eu estou falando, por favor, com sabedoria, tá? Porque a verdade, queridos, é que a maioria das pessoas está pensando em si mesmo. Você acha mesmo que todo mundo que está aqui dentro, nesse espaço agora, está sentado na cadeira aqui, olhando para mim, pensando sobre mim, sobre a minha roupa, ou olhando para você, sobre a sua roupa, sobre o seu corte de cabelo, sobre o seu nariz, sobre a sua orelha? De repente você acha que a sua orelha é imensa e ninguém nunca nem reparou. Mas você que está achando isso, cara. Você entende? A gente está preocupado com o que as outras pessoas estão pensando, sendo que a maior parte das pessoas está pensando sobre si mesmo e não sobre mim, sobre você. E a gente está gastando tempo pensando numa possível opinião que, na maior parte das vezes, não existe. Porque todo mundo está andando na rua pensando em si mesmo, olhando para si, para o que quer, para o que tem que fazer, e etc. E ninguém está prestando atenção no tamanho do seu nariz. E se tiver, vai ser para te zoar e falar assim, é grande mesmo, foi Jesus que criou. Jesus faz coisas grandes. Pô! Vamos embora, gente, é isso. Toma posse do que Deus te deu e vai ser feliz. Gente, a gente tem que saber e prestar atenção no que Deus tem a dizer sobre a nossa vida. E a gente também tem que dar atenção para o que algumas pessoas têm a dizer sobre nós. Porque o Senhor colocou algumas pessoas na nossa vida para semear coisas em nós, para nos orientar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos incentivar. Então, quando você quiser a opinião de alguém, preste atenção em quem é a pessoa, de onde vem a opinião, de onde vem o comentário. Vale a pena valorizar esse comentário? Vale a pena valorizar essa opinião? E se valer, considere. Mas se não valer, querido, fala, querido, obrigado pela sua opinião, foi ótimo. Sua opinião não é muito importante para nós. E você segue a sua vida, eu vou seguir a minha. Porque senão, gente, a gente fica num loop de tentar agradar as pessoas, mas o Senhor nos chamou para servi-lo e agradar a Ele. Importa mais agradar a Ele do que agradar aos homens. Não significa que a gente vai arrumar briga por aí, significa que o nosso foco é Ele, a nossa atenção é Ele. E a gente não pode ficar gastando tempo deixando que a opinião dos outros defina quem nós somos. Eu sou aquilo que Jesus me fez para ser, você é aquilo que Jesus fez você para ser. Então vamos parar de olhar para as pessoas e para o que as pessoas têm a dizer sobre nós. Jesus te criou para ser exatamente quem você é. E o que Ele precisa mudar, Ele vai mudar, Ele vai corrigir, Ele vai ajustar. Não é o irmãozinho do lado que tem que dizer. Às vezes Jesus usa o irmãozinho. E se você perceber que é Deus usando, receba de forma humilde, agradeça e busque em Deus se transformar naquela área. Mas se não, bola para frente, irmão. Vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre isso, porque a opinião de Jesus é o que importa. Porque aquele que pode me deixar dentro do céu ou fora do céu é Ele. Percebe? Quem vai deixar você dentro do céu ou fora do céu é Ele. Então eu estou preocupado com Ele. Estou preocupado com o que Ele acha, com o que Ele pensa, porque isso sim define a minha eternidade, a sua eternidade. Então vamos ajustar o nosso foco. Essa é a segunda coisa, pare de se preocupar com a opinião dos outros. Pedro falou, quer saber? Eu vou pular, eu vou lá, eu vou falar com ele. E Jesus falou, é isso aí, vem aqui falar comigo que eu vou resolver, eu vou curar você. E foi exatamente aquilo que Jesus fez. Terceiro ponto é esse aí, ó, acredite no que Jesus depositou em você. A gente vê nesse texto, nessa conversa aí, né, Jesus questionando a Pedro sobre o amor dele, como eu disse aqui. E aí, como eu comentei também, Jesus pergunta 2 vezes com uma palavra e na terceira com uma outra palavra. A resposta de Pedro é sempre a mesma, mas o que chama a atenção é que a resposta de Jesus é sempre a mesma. Jesus fala, olha, você me ama com esse amor sacrificial? Pedro fala, não, eu não te amo com esse amor sacrificial. E ele fala, cumpra o que eu chamei você para cumprir. E ele pergunta a segunda vez, e Pedro fala de novo, não, eu não tenho isso que você está dizendo que eu preciso ter. Mas Jesus olha para ele e fala, faça aquilo que eu te chamei para fazer. E aí Jesus então pergunta a terceira vez, alinhando o mesmo amor que ele estava falando com o amor que Pedro estava respondendo, e a resposta é a mesma.
Faça o que eu te chamei para fazer. Querido, a nossa incapacidade, a nossa insegurança não limita Deus, não limita o propósito que Ele tem na nossa vida, não limita. A gente só perde tempo com isso, mas limitar não limita. Eu e você, nós precisamos confiar em Deus, e a gente vai falar de confiança daqui a pouquinho, mas a gente precisa acreditar no que está aqui dentro. O Senhor colocou alguma coisa dentro de você. O Senhor separou algo nessa terra, na história da humanidade, para que você faça, para que eu faça. Se você não acreditar no que está aí dentro, ninguém vai acreditar. O evangelista Edson Teixeira esteve pregando aqui hoje pela manhã, e a primeira vez que ele veio aqui, eu lembro que ele falou isso: Deus falou comigo, eu vou levar você para as nações. E ele fala: eu acreditei. Querido, nós precisamos acreditar no que está dentro de nós, no que o Senhor nos confiou. Há potencial aí dentro. O Senhor depositou dentro da sua vida, dentro da minha vida, tudo o que é necessário para a gente cumprir o propósito que Ele tem para nós. Então, se a gente está inseguro ou não, não faz diferença, o propósito permanece o mesmo. Não importa, porque Deus não toma decisão baseada nas nossas inseguranças e incapacidades, querido. Deus toma decisão pela soberania dEle, pelo que Ele quer fazer. Então, Deus te criou para ser alguém específico. A questão é se nós vamos escolher ser esse alguém ou não. Esse é o ponto. Mas Jesus não deixa de acreditar em Pedro. Jesus não muda o propósito e o chamado que Ele havia separado para Pedro. E nessa noite eu posso dizer isso para você em nome de Jesus. O Senhor não mudou nada do que Ele tem preparado para você viver e para você fazer. Ele criou você, Ele criou para você. E agora a única coisa que você precisa fazer é se lançar nos braços dEle, deixar Ele cuidar, Ele transformar e te levar à frente. Porque nada vai mudar, você entende isso? Nada vai mudar, porque a gente não se sente capaz, porque a gente acha que não tem condição, porque a gente acha que não tem habilidade suficiente. Não faz diferença para Deus, querido. Olha para a Bíblia, olha para quantos homens e mulheres não tinham condição de fazer o que fizeram, e fizeram. O ponto é, você não tem condição? Não. Eu não tenho condição? Não, mas nós vamos fazer, porque Ele vai fazer, querido. Olha esses exemplos, gente. A gente daqui a pouco vai ler mais para frente, são pescadores, sem estudo, sem conhecimento. Esses caras impactaram a história da humanidade, um monte de gente que não sabia nada. Um monte de gente que a gente olharia hoje, diria que são pessoas que não sabem nada, que não sabem fazer nada, que seriam marginalizadas na sociedade. Jesus pega eles e fala: vem, eu vou fazer você pescar homens, e eles pescam homens. Então, o que o Senhor tem falado para você? O que o Senhor colocou nas suas mãos hoje? Qual é o teu potencial? Qual é aquele talento, aquele dom, aquela habilidade, aquele sonho que o Senhor confiou a você? O que você tem feito com isso? O que eu tenho feito com o que Deus me deu? Porque, querido, o Senhor continua acreditando em nós. O Senhor continua acreditando em nós. É isso aí que eu falei, o que Jesus confiou a mim não muda, porque me sinto inseguro, incapaz. Jesus está olhando para Pedro aqui, queridos, e Ele não está vendo Pedro que negou a Ele. Ele está vendo quem Pedro seria. Ele está vendo o que Pedro faria por Ele. Ele está olhando à frente de quem Pedro era. Pedro está olhando para Ele falando: olha, o meu amor é esse aqui. Por quê? Porque Pedro está olhando para trás, para o que aconteceu. Jesus está falando de um outro amor, por quê? Porque Ele já está vendo que lá na frente, esse amor que Ele está falando para Pedro se tornaria o amor real de Pedro por Ele. Então, querido, e aí, se eu não me engano, foi o próprio evangelista que falou isso da primeira vez que ele veio aqui. Quando Deus olha para você, Ele vê quem você vai ser. Ele não vê onde você está hoje apenas. Ele vai interferir na sua vida hoje, sim, mas Ele está vendo quem você vai se tornar. A questão é que quem nós vamos nos tornar depende também de nós, porque Ele está pronto para nos levar até lá. Mas quem você vai se tornar, quem eu vou me tornar, o Senhor já vê, e Ele acredita na gente. O Senhor acredita em nós como Ele acreditou em Pedro. E Ele viu esse Pedro que depois a gente vai ver no livro de Atos. Ele viu. E Ele estava tentando convencer Pedro. Pedro, olha só, vai lá e faz, porque vai dar bom. Eu estou com você, vai acontecer, eu vou levar você para viver e para ser quem eu separei. Falei até em línguas, viu? Estou crente. Nem vou repetir para não dar errado. Então, gente, antes da gente nascer, o Senhor já tinha separado algo para que nós pudéssemos cumprir. Só que quando a gente nasceu, Ele depositou em nós todo o necessário para que a gente cumpra o que Ele separou para a gente fazer. Você não precisa de mais nada. Você já entregou sua vida para Jesus? Amém. Você já tem o Espírito Santo? Amém. Bora. Bora, gente. Está resolvido. Tudo o que nós precisamos é ter Ele. E se nós temos Ele, o resto é Ele que faz.
Acredite no que o Senhor colocou em você. Não deixe você ser inseguro em relação às suas capacidades, porque Deus pode pegar um homem como Edson Teixeira, ex-viciado em drogas, ex-bandido, ex um monte de coisa, tirar ele lá do meio do nada, do meio do mato, lá literalmente do meio das árvores, e levar esse homem para 100 nações para pregar o Evangelho. O que Deus não pode fazer na sua vida e na minha vida? Aonde Deus não pode levar você? Creia nisso, querido. E o último ponto, não se compare. Uma coisa me chama a atenção nesse texto, Jesus decide gastar um tempo com Pedro, né, que a gente está vendo aí. Jesus bate um papo, questiona Pedro, incentiva Pedro. Aí depois que Pedro, fala para ele lá, te amo, te amo, te amo, te amo. Aí a gente chega no versículo 20. Depois desse papo, Pedro vira para Jesus e a primeira coisa que Pedro pergunta é, mas e João? Essa tá de brincadeira. Né? Jesus gastou um tempo ali com ele, para falar dele, para curar ele. E a primeira pergunta que ele tem é sobre João. Eu sei lá, acho que eu perguntaria a Jesus, por que você está vendo isso em mim? Por que você continua acreditando em mim? Sei lá, ia fazer a conversa rolar, né? Ele fala, pô, legal, Jesus, não, eu te amo, então, mas e João? Pedro voltou a ser Pedro, né, gente? Perfeito. Jesus está curando ele está querendo saber sobre João, gente. Porque às vezes, mesmo quando Deus está falando com a gente, mesmo quando Deus está tratando a nossa vida, mesmo quando Deus está mudando a nossa vida, a gente está pensando no que Deus está fazendo na vida do outro. E a gente está tentando ver se o que Deus está fazendo em nós é tão bom, tão maior, ou tão grande, ou tão importante, quanto o que Ele está fazendo na vida do outro. E aí Jesus, sempre sábio, sempre fofo, manda Pedro tomar conta da vida dele. Não é isso que ele diz aí? Cadê? Vou até ler para não dizer que é mentira. Cadê? Quanto a você, me segue. Literalmente, toma conta da sua vida. Né? Porque não importa o que Jesus ia fazer na vida de João. O que deveria importar para Pedro é o que Jesus faria na vida dele. Mas a gente perde muito tempo com isso, gente. A gente fica olhando para o que Deus está fazendo ao redor e tentando ver se o que Ele está fazendo em nós é tão bom, tão importante ou tão grande. A verdade, gente, é que a comparação escraviza o nosso potencial. E eu achei muito maneiro quando Deus chamou essa atenção para isso. A comparação escraviza o nosso potencial. Por quê? Porque a gente pega tudo que Deus nos deu, olha para a vida do amiguinho e compara. E a gente acha que o do amiguinho é melhor. Então, o que a gente faz com o nosso potencial? A gente esconde. A gente subjuga esse potencial, porque o potencial dele ou dela é melhor do que o meu. Então, deixa Deus usar ele ou ela e deixa o meu aqui guardado. Eu estou escravizando o meu potencial, eu estou escondendo ele, eu estou subjugando esse potencial. Eu estou matando aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. A comparação, gente, ela sempre leva a achar que a gente é pior. E o outro lado dela é achar que a gente é melhor. E aí a gente vai por orgulho. Percebeu que não tem lado bom? A gente olha a gente vai cair para os dois lados. Mas, na maior parte das vezes, a gente acha que a nossa vida é pior que a do outro. E sabe o que é mais curioso? Se você parar para pensar bem, eu vou olhar para a sua vida e achar que a sua vida é melhor do que a minha. E desejar que a minha vida fosse como a sua. Mas talvez você olhe para a minha vida e deseje a minha vida, achando que a minha vida é melhor do que a sua. Então, na verdade, a gente está só olhando um para o outro e comparando coisas que são incomparáveis. E tentando achar sentido numa comparação que não existe. A comparação, ela nunca leva a gente para um lugar de contentamento e satisfação. Sempre falta. Você já se comparou alguma vez com alguém que sobrou na conta que você fez? Na maior parte das vezes, quando a gente se compara, falta. Falta potencial, falta dinheiro, falta importância, falta experiências legais, sempre falta alguma coisa. Mas em Jesus sempre há contentamento e satisfação. Então, se está faltando, é porque aquilo ali não vem de Deus. A comparação, ela nutre um desejo constante e insaciável por ter e ou ser aquilo que o Senhor não escolheu para mim. Pensa aqui, olha que coisa interessante. Você está sempre, no final das contas, traduzindo isso aí em uma palavra, cobiçando o que Deus não te deu e o que Deus não me deu. É isso que a gente faz quando a gente compara aquilo. Só que a comparação vai roubando de nós o que Deus separou para nós. A comparação vai levando a gente para um lugar e que a gente começa a questionar a Deus se o que está acontecendo em nós é realmente bom ou não. Jesus não quer que você se compare, querido. Jesus foi direto com Pedro. Jesus não explicou muito para Pedro. A única coisa que ele falou é: Pedro, me segue. É só isso que Pedro precisava saber sobre João. Olha que resposta maravilhosa. O que você precisa saber sobre João? Me segue.
Tem nada a ver. Jesus vira e mexe e responde umas coisas nada a ver no Evangelho. Lê com atenção. Mas o que ele está querendo dizer é, isso não tem a ver com você, isso tem a ver comigo e com João. Se contente com aquilo que eu estou fazendo na sua vida, se satisfaça com isso, encontre propósito nisso, encontre alegria nisso. É isso que Jesus está falando para a gente nessa noite. Para de olhar para a grama do vizinho, para de cobiçar o que Deus não te deu. Eu preciso parar de olhar para aquilo que Deus não me deu, porque é isso que a comparação faz. O Senhor te deu algo que é precioso, o Senhor te deu alguma coisa que é só para você, escolhido especificamente para você, e você está querendo do amiguinho, e às vezes o amiguinho está querendo teu. Olha que loucura. Jesus olha e fala assim, gente, que trabalho que está me dando à toa. Não, gente, a gente precisa parar de se comparar, a gente precisa parar de olhar para a grama do vizinho e achar que ela é melhor que a nossa, porque na maioria das vezes ela só é diferente. A única coisa que a gente precisa saber é segue. Ah, mas o que Deus está fazendo lá é muito maior. Segue no que Deus está fazendo na sua vida, segue, persevera, segue em frente, querido, vai avante, vamos embora, não importa. O que importa é o que Deus tem para fazer na sua vida, e se você começar a focar a sua atenção nisso, você pode ter certeza que o Senhor vai cada vez mais te falar sobre coisas que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai cada vez mais aprimorar mais quem você é. E para a gente concluir, querido, eu quero ler esse texto de Atos com você. A gente leu aqui um pouquinho do que Jesus fez em Pedro, do que Pedro fez, de quem Pedro era, né, na verdade, do que Pedro fez quando ele nega Jesus, e de quem Pedro se torna ali com a sua insegurança em relação ao seu amor, com a sua dúvida, talvez, se ele fosse capaz de seguir o que Jesus tinha confiado a ele para seguir. Mas Jesus encontra com ele, Jesus gasta tempo com ele, Jesus dá atenção para ele, para resolver justamente a questão que estava roubando dele a segurança, que estava roubando dele a fé e a confiança, que estava roubando dele a autoestima em relação àquilo que o Senhor tinha separado para ele. Mas aí quando a gente olha em Atos 4, a gente vê esse Pedro curado, liberto, transformado. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, e aí eu grifei isso ali, né, um pouco do que eu falei, não é para menosprezar aquele que é iletrado e inculto, mas é para mostrar que Deus pode fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, quando Ele quiser, aonde Ele quiser. E aí o pessoal ficou admirado, né? Pedro e João estavam pregando, aí só o contexto, né? E aí prenderam eles. E aí eles ficaram admirados com o que Pedro e João estavam falando e reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Aí a gente vai pular lá para o 17, mas eles... Calma, deixa eu só ler. Ah, tá, isso. Então eles ouvem Pedro ali dar uma explicação sobre tudo o que Jesus tinha feito, ele fala um pouquinho, depois você lê lá o texto como um todo, eu não trouxe aqui para ganhar tempo. E aí chega no momento que o povo lá do Sinédrio fala isso aí, ó, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. O texto está dizendo que eles de fato seriam ameaçados. E ali naquela época não tinha muita brincadeira, o pessoal matava e pronto. Não tinha muita discussão, não tinha um processo muito longo. Chamando, né, Pedro e João, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, e aí é Pedro restaurado e transformado: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esse é o novo Pedro, querido. Esse Pedro que negou a Jesus, esse Pedro que ficou instável, inseguro, esse Pedro que foi curado por Jesus, ele aprendeu a confiar no amor de Jesus por ele. Ele aprendeu a confiar, querido. E o que vai vencer a insegurança em nós é aprender a confiar em quem Deus é e no que Ele pode fazer em nós. Pedro, ele se torna o líder da igreja. Era o que ele devia fazer, e é o que Jesus faz por ele. Pedro começa a operar milagres e maravilhas, né? Na Porta Formosa, lembra lá, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. E o cara levanta e anda. Pedro começa a pregar o evangelho, né? A gente tem um registro da primeira pregação em Atos. Quem prega? Pedro. E aí aquele cara que disse para Jesus, olha, o meu amor não é sacrificial, não é o suficiente para o que você quer que eu faça, ele prega, cheio do Espírito Santo, e 3.000 pessoas se convertem. Pedro depois ele é preso por pregar o evangelho, mas ele diz que ele não vai parar de pregar, porque a coragem voltou,
A segurança e a confiança voltaram. A sombra da negação, da insegurança, do amor insuficiente não estavam mais sobre Pedro. E no fim da vida de Pedro, querido, segundo o que a gente vê dos relatos históricos que a palavra não mostra, Pedro morre em Roma crucificado. Mas ele pede para as pessoas crucificarem ele de cabeça para baixo, porque ele não se julga digno de ser crucificado na mesma posição de Jesus. Aquele que negou e que se tornou inseguro e amedrontado e sem coragem, se torna aquele que, como um simples pescador, entrega a sua vida por amor a Jesus. Querido, Deus quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Ele não quer mais que você seja inseguro por nada na sua vida a partir de hoje. Hoje é um tempo de dar basta nisso na sua vida, para que você se torne quem o Senhor chamou você para ser. É sobre você ser quem Jesus criou você para ser. Não é apenas sobre o que Ele vai usar você para fazer no Evangelho. Não é apenas sobre o que Ele vai usar você para fazer no reino, mas é sobre quem Ele criou você para ser. Para a vida que Ele tem para você, para a qualidade de vida e de futuro que Ele tem para você e que Ele tem para mim, querido. É sobre sermos mais do que fazermos. A insegurança que tem atacado a nossa vida tem roubado de nós quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. Por isso, nessa noite, eu quero que você comece a refletir um pouco sobre a sua vida. A gente precisa aprender a confiar em Deus, querido. Confiar que mesmo a gente achando que não é suficiente e é incapaz, Ele é capaz e Ele é suficiente. Aprender a direcionar os nossos olhos para Ele, não mais para nós mesmos, porque em nós sempre vai haver limitação, como eu falei. Nós precisamos aprender a confiar que Ele pode fazer tudo. Querido, Deus criou você da forma certa, no tempo certo, no lugar certo, na família certa. Ah, mas a minha família é uma loucura. Mas o Senhor te plantou lá porque Ele tem uma obra para fazer em você e na sua casa. Você não é sem querer, você não é um acidente, você não foi cuspido por Deus. Você foi planejado e projetado para esse tempo, para ser como você é. Por isso nada pode roubar a sua segurança, querido, porque Deus tem um compromisso com você. Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, nós assumimos um compromisso com Ele, mas Ele assumiu um compromisso com a gente. Tem uma vida separada para nós, e essa é uma vida de alegria, de paz, de abundância. É uma vida boa para viver, porque nós temos o Senhor e nós precisamos aprender a confiar nele. Para a gente terminar de fato, tem essa frase aí, ó, confiar significa não saber todas as respostas e mesmo assim seguir em frente. Você não vai sair daqui hoje com todas as respostas para a sua vida. Você não vai sair daqui hoje com todas as estratégias suficientes para vencer todas as dificuldades que você tem enfrentado. Mas uma coisa é certa, você sai daqui hoje com o Espírito Santo em você, te capacitando para seguir em frente. E é só isso que a gente precisa, gente. Seguir em frente. Porque a palavra de Jesus para Pedro foi: quanto a você, me segue. E Jesus diz para nós nessa noite: quanto a você, me segue. Ah, mas eu não consigo, me segue. Ah, mas eu não tenho como, me segue. Ah, mas eu não me acho bom o suficiente, me segue. Porque no caminho, querido, Ele vai corrigir você, Ele vai tratar você, Ele vai transformar você. Ele fez isso com Pedro, Ele fez isso com tanta gente. Por que que Ele não vai fazer isso com a gente? Por que não? Por que não você? Por que não você para ser quem Deus chamou você para ser? Por que não você para fazer o que Deus chamou você para fazer? Por que não você? Nós já temos o sim do Senhor, querido. Nós fomos selados com o Espírito Santo. O Senhor já acredita em mim, já acredita em você. O que a gente precisa fazer é tomar posse disso, confiar nele e seguir em frente. Você pode fechar os seus olhos? Abra o seu coração para Ele aí. Reconheça as suas inseguranças. Reconheça o que tem te prendido. Reconheça o que tem limitado o que você pode fazer, que tem limitado o que Deus pode fazer em você. Existe uma vaga na faculdade para você, querido. Não importa qual escola você estudou, não importa qual curso você está fazendo, existe um lugar separado para você estudar, existe um emprego separado para você, existe uma esposa separada para você, existe um marido separado para você. Não importa se você se acha feio, bonito, mais ou menos, existe alguém separado para você que vai te amar como você é. Existe um ministério para você, existe um chamado para você, existe um talento em você, existe um dom em você.
Tudo isso existe porque Jesus colocou em você, ou porque Jesus tem preparado para você. Senhor, mas nos ajuda a largar tudo aquilo que nos prende nessa noite, em nome de Jesus, Deus. Senhor, nós rompemos hoje na autoridade do nome de Jesus com toda insegurança, com toda imagem equivocada sobre nós mesmos, sobre as nossas capacidades, habilidades. Nós rompemos com tudo isso hoje na autoridade do nome de Jesus, Senhor, porque nós temos o Senhor, nós temos o Teu Espírito Santo, e isso é tudo que nós precisamos para ter confiança na vida. Senhor, conduz o nosso coração para a Tua presença. Senhor, faz para nós as perguntas que nós precisamos ouvir, como o Senhor fez para Pedro naquele dia. Pergunta para a gente, Senhor, sobre nós, sobre quem nós somos, sobre como nós estamos vivendo, e nos ajuda a reconhecer o que tem nos prendido, Senhor. Sonda o nosso coração, Jesus. Sonda o nosso coração, Jesus. Talvez essa seja uma das coisas que a gente tem mais falado aqui, Senhor, nessa série de Pensando Sou Como Jesus. Sonda o nosso coração. Nós queremos acertar, Senhor. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser quem o Senhor nos criou para ser, Jesus. Mas nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajuda. Mas pela fé, Deus, nós tomamos posse hoje de confiar no Senhor, Deus. Tomamos posse hoje na autoridade do nome de Jesus, de segurança, de confiança, de acreditar naquilo que o Senhor depositou em nós, de acreditar, ó Deus, que o Senhor nos criou, ó Deus, com um propósito e não sem querer, Deus. Senhor, nós rompemos pela fé em nome de Jesus com toda a insegurança que tem afetado a nossa vida. Nós não precisamos provar nada para ninguém, porque o Senhor provou para nós que há em nós valor pelo amor de Cristo na cruz. O Senhor provou para nós o que era necessário provar, e nós não precisamos mais provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém, querido. Você é livre em Jesus. Livre. Louvado seja o Teu nome, Deus. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Você pode glorificar o nome dEle um pouco, querido. Você pode abrir os seus lábios. Você pode declarar quem Ele é, que Ele é poderoso para cuidar de você. Senhor, nós confiamos em Ti, porque Tu és digno de confiança, porque o Senhor nunca falhou em toda a história e não falhará na nossa vida, Deus. E Senhor, nós sentimos e percebemos hoje a Tua liberdade em nós, Deus. Perceba, querido, a liberdade do Senhor dentro de você. Perceba, querido, que você é livre em Jesus. Não há mais opinião, nem a sua, nem a de ninguém, para te oprimir, te amassar e te colocar para baixo. Somos livres em Jesus. Aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Hugo falou aqui hoje mais cedo sobre liberdade. Somos livres. Todas as amarras caindo em nome de Jesus, todas as correntes caindo em nome de Jesus, todos os muros que estavam em volta de nós caindo na autoridade do nome de Jesus. Nós rompemos barreira nessa noite, Senhor. Não seremos mais os mesmos na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, nós rompemos barreiras nessa noite em nome de Jesus. Barreiras na mente caindo na autoridade do nome de Jesus. Pensamentos sendo ajustados agora na autoridade do nome de Jesus. Não é pelo muito querer, não é pelo muito desejar, mas é pelo poder que está acima de todo nome. O poder de um nome que está acima de todo nome. Mentes ajustadas nessa noite em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a pensar sobre nós como o Senhor pensa sobre nós. Nos ajuda a entender que o Senhor chamou o nosso nome, Deus. Que nós somos bem-vindos na Tua presença. Que nós temos o Senhor. Que nada mais pode nos prender. Louvado seja o Teu nome, Jesus.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Você pode ficar de pé, querido? Não dá tempo, né? Temos uns minutinhos aí. Quero te convidar a celebrar o nome dele com alegria, tomando posse dessa verdade, celebrando a ele pela fé com essa verdade, de que em nome de Jesus a nossa vida muda a partir de hoje pelo poder do nome de Jesus. A gente vai cantar aquela segunda música que a gente cantou hoje, Glorioso Dia e tal, porque fala que ele chamou o nosso nome, querido. Ele chamou o seu nome e você ouviu e atendeu e respondeu. Portanto, eu quero hoje encerrar assim, dessa forma, celebrando ele com alegria, querido, porque nós somos livres nele, nós somos seguros nele, nós somos fortes nele. Então vamos nessa. Você tem alegria aí para celebrar ele? Porque não está aparecendo. Você tem alegria aí para celebrar ele ou não tem? Aleluia, vamos nessa então. Vai começar, calma. Sepultado em vergonha e dor, eu buscava um Salvador. Era o meu fim, mas eu te conheci. Eu respirava sem vivo estar, me escondia do teu olhar. Era o meu fim, mas te conhecemos, mas eu te conheci. Vamos juntos! Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Foi tua graça que me salvou, e hoje sou livre por teu amor. Jesus, te conheci, tudo é novo em ti. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Não estamos mais perdidos. Perdido estava no meu pecado, na tua glória cadeias se rompem. Desprotegido, eu era um órfão, me fizeste. Vamos juntos! Quando abatido, tu me curaste. O teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro, hoje eu vejo. Porque Ele nos chamou e eu passei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Chamou meu nome e
Aleluia.